Uma boa noite para todos. Prazer a gente estar novamente na casa do Pai, adorando na beleza da sua santidade. E como diz uma das canções que a gente louva aqui, estar em tua casa é um privilégio. São coisas que a gente tem orado para que todos nós consigamos compreender isso. Quando esses fatores e outros ficarem bem claros para nós, que estar na casa do Pai é um privilégio, a gente poder adorá-lo, isso é bênção para a nossa vida, e isso, a coisa vai começar a ter mais sentido para cada um de nós. Então é muito bom rever os nossos irmãos e podermos juntos cultuar ao Senhor. Eu quero pedir para vocês, por gentileza, que abram as suas Bíblias. Nós vamos ler um versículo na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Bendito é o nome do Senhor. Capítulo 5, e nós vamos lá no versículo 14. Louvado é o nome do nosso Deus. Amém. Diz aqui assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Podem tomar assento. Queridos, a gente vem procurando meditar na palavra do Senhor e iniciamos há alguns dias, digamos assim, uma campanha, um propósito de oração. Na verdade, a gente tem que orar em todo tempo. Isso não pode faltar na nossa vida. Se um crente achar que ele ora pouco, ele já começa a estar fadado ao fracasso. Então, a gente tem que orar em todo tempo. Mas Deus nos constrangeu. Alguns pontos que a gente enviou nos grupos, colocamos na tela para o pessoal, para a gente ir refletindo sobre algumas questões que são imprescindíveis para a igreja do Senhor e no aspecto principalmente espiritual. Mas colocamos também uma pauta bastante extensa da questão física, porque muitos dos nossos irmãos, a gente vai conversando com as lideranças, inclusive ontem estava conversando com um dos nossos líderes, e ele falou: pastor, a gente está louvando a Deus, estamos aqui tocando, graças a Deus, mas estamos com muitas pessoas enfermas, e então esse é um dos nossos propósitos também, para que o nosso Deus, que é poderoso, Ele cure as enfermidades, Ele sare. E nós temos irmãos aí com problemas tremendamente sérios, complexos, pessoas aguardando médicos, respostas, e todas essas coisas, elas começam a ter um desencadeamento, às vezes, que começam a ter efeitos colaterais em muitas áreas, e às vezes começam a nos deixar apáticos, indiferentes, acomodados ou conformados. Eu lembro que uma certa vez eu tomei uma correção, é costume que a gente acaba tendo, né? Mas a gente até tem que tomar cuidado. Por exemplo, a pessoa falou assim: ora por essa minha dor de cabeça. Para que eu vou orar pela sua dor de cabeça? Ela é sua. Então, mas a gente fica tão assim, a coisa vai, a gente adota. Ela já é minha, eu peço para me libertar, mas eu já tomei posse. E às vezes a gente, até nesses aspectos, a gente precisa tomar cuidado, porque nós acabamos nos acostumando com essas coisas. Na última vez que a gente comentou um pouco, eu falei com os irmãos sobre alguns personagens tremendamente conhecidos, a Marta e a Maria. Falamos da conduta da Marta, e alguns até condenam, mas na verdade não há nada efetivamente condenatório na atitude da Marta. A questão é que a motivação dela foi equivocada, e ela se preocupou tanto com aquilo que ela não conseguiu ver que o melhor estava tão próximo. Não menos importante, qualquer pessoa
hospitaleira, qualquer pessoa que quisesse passar uma boa imagem, faria como a Marta, preparando toda a casa. Eu até citei, às vezes nós nos preparamos para o culto, tudo, e isso deve ser feito. O zelo pela casa do Senhor, esse zelo material, pelo cuidado, pela higiene, pelo preparo do som, essa preocupação. Eu até estava falando com o Dieguito lá, falei, rapaz, vê aí com o pessoal, tem alguma coisa acontecendo, acharam o problema. Mas isso não pode nos consumir. Isso tem que fazer parte, eu tenho que me empenhar para fazer com zelo, mas acima de tudo, que tudo isso é um louvor para o meu Deus. A gente não está fazendo isso para fazer alguma apresentação, até porque não é uma casa de show. Nós não estamos recebendo nenhum ônus financeiro por causa disso. Nós fazemos isso e nos empenhamos porque amamos a Deus e queremos, dentro dessa estrutura, fazer o melhor. Mas se no meio de tudo isto, eu não conseguir me prostrar aos pés de Cristo, eu não conseguir entender que o meu momento de comunhão, de oração, de estar prostrado na presença dEle, vai ser muito mais relevante, eu posso perder totalmente o foco. E eu corro um risco tremendo de sair pior do que eu entrei. E isso eu tenho orado, nós temos orado com a igreja, né, pela cura física, pela cura espiritual, pelo despertamento espiritual, porque a gente vê alguns que tratam essa questão assim de uma forma muito superficial. Estar na casa do Pai, não, mas hoje não vai dar, mas não, por quê? A gente começa a achar inúmeros motivos, né? Tem 4 domingos por mês, para que todos os 4 domingos? Eu vou tirar 2 de folga, 2 eu vou para a igreja cultuar. Às vezes eu fico me lembrando, no início do ministério, quando praticamente era de segunda a segunda, culto. De segunda a segunda. Se é que escapava, eu não me lembro muito bem, era segunda, mas eu acho que não. Era de segunda a segunda, de noite e de dia também. E tinha gente. E essas coisas que têm me incomodado. O deslocamento era muito mais complicado. Aqui, por exemplo, nós não tínhamos esse asfalto, essa coisa toda aqui na rua, não. Quando chegava aqui, nós tínhamos... É que o pessoal, hoje em dia, o pessoal da cidade já não conhece muito, né? Tinha eu não me lembro o nome daquele negócio, mas tinha uma peça de ferro na porta da igreja que era para tirar o barro. Alguém se lembra o nome aí? Mas chegava, pegar o pezão lá para poder tirar aquelas placas de lama que vinha. As irmãs, alguns vinham de galocha, chegavam aqui e trocavam o sapato. As irmãzinhas vinham, chegavam aqui, tinha que trocar. E vamos cultuar a Deus. Aí foi melhorando, glória a Deus, gente. Quando eu lembro disso, eu louvo o nome do Senhor. Porque alguns não tinham carro, depois o pessoal foi tendo carro, aí quando um tinha carro, trazia todo mundo que dava para trazer. Então o carro cabia 4, vinha 12. Né? Se cabia 7, vinha 20 no carro, e amém. Mas foi melhorando, aí foi chegando o progresso, foi chegando a tecnologia, o asfalto, a condução até a porta da igreja. Aí aquela história que muita gente ouviu meu pai contando, que alguns falaram assim, nossa, eu acho que o pastor ele ficou traumatizado com essa coisa de carregar o Davi nas costas, porque sempre ele citava que ele vinha de lá do Lausanne carregando o Davi nas costas. Já não era mais assim, porque tinha carro. E aí a gente vai se acomodando. E a gente vai perdendo essa preocupação. A gente vai perdendo esse desejo ardente. E as coisas vão ficando meio irrelevantes. Aí cultuar a Deus de repente se torna enfadonho. Eu ouvi esses dias uma pastora comentando, estava difícil lá porque os irmãos não querem ir mais para a igreja, acham que simplesmente assistir o culto pela internet já está bom, tomar a ceia virtual, está bom demais. E aí a gente vai perdendo alguns pontos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união é o quê? É no ajuntamento. Tem uma canção que
me lembro agora que vem que diz assim: vem e sopra sobre nós, teu povo, reunidos neste ajuntamento. Vem e santifica esse momento com a tua igreja que é teu povo. É aqui que ele faz essa realização maravilhosa. É através dos louvores que nós realizamos, que nós cantamos na primeira canção: eis-me aqui, outra vez, de novo eu trago diante de ti, abro o meu coração. Meu clamor, escuta, Senhor. Bendito seja Deus que não rejeita a minha oração. E a gente só consegue ter essa sensibilidade e fazer dessa maneira quando nós saímos do estado Marta e partimos para o estado Maria, aonde cada momento na presença de Deus vai ser relevante. E eu comecei: Senhor, a gente tem orado. Aviva, Senhor, a tua obra. Desperta-nos. Desperta-nos por quê? Porque nós estamos inseridos no mesmo contexto. Nós somos a igreja do Senhor. Amém? Eu fiquei: como que a gente está aplicando o nosso tempo? Como que a gente está investindo? Onde? Como? Com o que a gente está investindo o nosso tempo? Que ele seja muito bem investido. Hoje nós viemos aqui para adorar a Deus e fazer o seu nome santo. E meditando nesse aspecto, nós paramos ali, quando Paulo, ele está escrevendo essa carta, e ele vem numa fala com o pessoal, ele vem trazendo algumas exortações, algumas orientações, ele chama atenção para que fossem imitadores dele, assim como ele era de Cristo, e trazendo algumas orientações da conduta cristã. Por quê? Porque à medida que vai se passando e nós nos acomodamos ou nos conformamos com a situação, não sei quem se lembra aí que eu citei que uma coisa que eu não queria ficar mais ouvindo era: sempre foi assim, é assim mesmo, é desse jeito. Não. O crente transformado, ele vai se lembrar de que tudo se fez novo. As coisas velhas, elas ficaram para trás. Então, aquilo que foi, foi. Hoje a nova vida é em Cristo. Eu já não vou me conformar mais com essas questões. Mas a gente começa a ficar acomodado. Não está desse jeito. Ou assim está bom, não mexe. A gente tem aquela impressão de que a coisa está indo bem. Aí a gente cai, por isso que tem alguns ditados aí, vocês já ouviram, né? Time que está ganhando, mas não, a nossa vitória está dada, é bíblico, está lá tudo, a vitória. Tá, mas não falou que é por causa disso, porque a vitória está garantida, que eu não vou louvar a Deus, que eu não vou engrandecê-lo em todo o tempo, que eu vou parar de orar, até porque o maior exemplo foi o nosso Cristo. Ele estava lá sempre. É só a gente se lembrar de um dos hinos. No jardim a minha alma deseja estar com quem? Com quem? O pessoal acho que esqueceu. Com Jesus em constante oração. Mas às vezes nós começamos a ficar meio que adormecidos. E aí a gente foi parar para cá. Porque Paulo fala: olha, por isso que depois de todas essas instruções, que depois vocês podem dar uma lida no contexto, de algumas coisas que foram envolvendo as pessoas, e que isto vem envolvendo a igreja, fala: por isso que eu falo para vocês, despertem vocês que dormem, que estão acomodados, que estão conformados, levantem-se dentre os mortos, para que Cristo possa te iluminar. Uma outra versão diz: para que Cristo te esclarecerá, ou Cristo te iluminará. E as circunstâncias que Paulo escreveu, era um lugar interessante. Eu comecei a verificar cada situação que vai acontecendo. E quando o apóstolo Paulo ele escreveu isso aqui, para variar, ele estava na prisão. E quando eu lembro, eu não sei quantos de vocês já foram num presídio para visitar, para prestar algum trabalho, alguma coisa do gênero. A gente já esteve, graças a Deus, nunca para ficar por permanência por lá, mas para prestar serviço, para fazer culto, para visitar pessoas, para orar, inclusive eu particularmente para ministrar
a ceia para crentes lá dentro da prisão. Mas a melhor das prisões, que nós temos algumas prisões aí que são, entre aspas, colocado como exemplo, né, que tem ISO e aquela coisa toda, o ambiente é desfavorável em qualquer situação, só pelo fato de ser uma prisão. Mas aonde Paulo estava, que não dava para tomar banho, era muitos e muitos dias sem tomar banho, num lugar pútrefo, escuro, sem higiene. A prisão daquela época não era diferente das de hoje. Superlotação sempre teve nas prisões. Um local totalmente desfavorável, complicado para dormir, mas o apóstolo Paulo está lá, levantando as questões que aconteciam, e depois dele fazer essa análise, ele fala: olha, despertem vocês que dormem, levantem-se dentre os mortos. E quando ele começa a sua fala, ele dá uma instrução: olha, eu falo para vocês que andem e vivam de forma digna, de acordo com o chamado que vocês receberam, ou que nós recebemos. E aí eu comecei a levantar os perigos de quando a gente fica nessa situação, que é um dos motivos do nosso clamor, que daqui a pouquinho a gente vai orar também. O perigo de quando nós caímos no sono. Muito embora tenha um momento, esse sono que a gente precisa, o sono reparador, o pessoal de repente vai falar assim: mas o pastor sempre ora, e o senhor fala na sua oração final, que o senhor deu uma noite de descanso de um sono reparador. Não, esse sono, ele é necessário. E inclusive, no Salmo 127, no versículo 2, na parte B do versículo, que fala assim: não vai adiantar você levantar e trabalhar incansavelmente, levantar de madrugada, aquela coisa toda, porque o Senhor dá a bênção, cuida, enquanto vocês dormem. Porque como o nosso Deus, ele não dorme nem cochila, enquanto você está... Alguns até falam, né? Afinal de contas eu mereço, eu tenho que ter o meu merecido descanso. Se eu for levar o pé da letra, a gente não merece nada. Mas, como o nosso corpo ele é limitado, então é preciso, para recuperar as energias, inclusive, uma das fases do sono é justamente para que possa recompor as energias do nosso organismo, nos fazer alguns reparos necessários para que daqui a pouco a gente retome as nossas atividades. Mas tem um sono que nós não podemos dormir, e é esse justamente que ele chama atenção aqui na sua palavra, né? Dormir, e, inclusive, eu me lembro, tem um versículo no livro de Provérbios que fala que quem ama o sono empobrece. Um outro dia, quem ama o sono atrai a pobreza. Eu falei: vixe, então tem algumas pessoas que são totalmente miseráveis, porque se pudesse, elas só dormiriam 24 horas ou mais. É graças a Deus que a coisa não acontece bem dessa maneira, mas fala do quê? De uma conduta que muitas vezes a gente fica acomodado. E aí a gente vai percebendo os estados do sono, que quando nós estamos dormindo, principalmente na quarta etapa do sono, que é o sono profundo, a gente fica num total estado de vulnerabilidade. Nós ficamos suscetíveis a um monte de coisas. Tá? Porque é um período que, inclusive, como ele é tão profundo, que você fica como se de fato estivesse morto. Você fica suscetível a qualquer, digamos, a qualquer ataque, a qualquer instabilidade. A gente conhece algumas pessoas aqui que só Jesus para dar graça. Porque quando dorme, de fato dorme. Você pode bater, você pode jogar água fria, você pode bater na porta, você pode tocar a campainha, você pode sair arrastando pelo chão, a pessoa não acorda. Conhece alguns, gente, você fica até preocupado, fala: Senhor da glória, e aí? Como é que faz? E no serviço também, talvez vocês já tenham passado por essas pegadinhas, que inclusive eu já caí. Quando você acorda, você abre, como eu desde a minha adolescência eu uso óculos, e quando você abre os olhos,
já passaram esmalte na sua unha, já pintaram o seu óculos, já amarraram o seu pé, já pregaram sua bota no chão. Tudo isso por quê? Por quê? Porque estava dormindo. Vocês perceberam? Tem algumas coisas que são até engraçadas, mas aconteceram por quê? Porque estava dormindo, estava vulnerável. E se não fosse uma brincadeira? E se fosse outra coisa? Você pega, coloca no negócio, joga dentro do rio, taca dentro do fogo, e a pessoa simplesmente não se dá conta. Por quê? Porque é um momento de mais vulnerabilidade. Muito embora há essa promessa de que quando repousamos, o Senhor, Ele supre aos seus amados. A gente precisa tomar cuidado com essa questão. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer trabalhar com a nossa vida e nós precisamos estar atentos. Eu comecei a meditar em quantas coisas que acontecem conosco no nosso cotidiano, quando a gente dorme, trazendo para a nossa vida espiritual, para que a gente possa perceber o perigo que é quando dormimos. Eu me lembrei, por exemplo, num passado não muito distante, quando a gente estava na faculdade. Você está lá, totalmente atento, e de repente vem o que a gente chama, né, aquele apelido carinhoso do Morfeu, e ele gruda lá em você, e quando você está com o caderno na mão, a caneta, e daqui a pouco tem um monte de rabisco que você não sabe nem o que aconteceu. Você tenta olhar para o professor e o que está na lousa, no quadro negro, no quadro branco, e parece que as letrinhas estão andando para lá e para cá, né, pastora Patrícia? Aquela coisa tremenda, e você faz um esforço tremendo, põe palito no olho, aquela coisa, porque o sono ele é devastador para a nossa vida. E quando eu olho para a vida espiritual, a gente começa a perceber os riscos que nós passamos. Eu coloquei aqui, inclusive, a quarta fase do sono é o sono profundo, quando o corpo repõe as energias do desgaste diário. Nessa fase, o organismo libera os hormônios ligados ao crescimento, executa o processo de recuperação das células e órgãos. Porém, esse momento que você fica totalmente vulnerável, você fica num estado totalmente apático. E tem muita gente que está até vivo, está até respirando, mas ele está assim. Ele está totalmente vulnerável a qualquer ataque. E isso é um tremendo perigo. Por quê? Porque o inimigo das nossas vidas, ele justamente trabalha e ele vai procurar o momento em que nós estamos adormecidos, que nós estamos totalmente indiferentes a qualquer situação. Ele vai fazendo as suas artimanhas enquanto nós estamos desacordados, desatentos, alheios àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Por quê? Da mesma maneira que o nosso Deus, ele não dorme, ele não cochila, o inimigo, como ele não tem os atributos divinos da onisciência, da onipotência e da onipresença, mas ele tem aquela galera toda que fica com ele para perturbar a tua vida e para achar esses momentos e lançarem as suas setas. E aí a gente vai ver algumas questões que eu quero chamar a atenção de vocês conosco hoje aqui, para vermos o perigo. Vamos ver um texto da palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Nós temos alguns, eu vou compartilhar com vocês alguns textos da palavra, para que a gente ore a Deus, para que o Senhor possa nos iluminar e nos esclarecer, para que esta obra de despertamento, de avivamento, de cura, ela se estabeleça na nossa vida, na minha vida, na vida de cada um dos irmãos e através da nossa vida também. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens
dormiam. Veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu o joio. Aí depois tem o restante da história. Mas o que houve aqui? Veio esse senhor e ele semeou uma semente ruim? Não, uma boa semente. Ele semeou a boa semente. E eu imagino que aqui foi numa terra boa também. Só que nesse interim, enquanto o pessoal dormia, e aí a gente fica imaginando, bom, você semeou lá num terreno, vai deixar alguém já viu deixar guarda, montar guarda, alguma vigia, na onde você plantou alguma semente? Eu acho que nunca ninguém viu. Pois é, como é que pode um negócio desse? Mas, isso aqui nós estamos falando de uma semente tremendamente preciosa. E aí nós vamos ter alguns casos de algumas plantas raras que pode não ter um guarda efetivamente na porta, mas ela está guardada e sendo cultivada num lugar de extrema segurança, com todo o aparato para que ninguém se aproxime e aquela planta ela possa se desenvolver de maneira plena. Foi o que aconteceu aqui. Enquanto eles dormiam, veio alguém e semeou outra coisa lá no meio. Talvez nós não tenhamos efetivamente alguém, mas aqui no mundo, por causa dessas disputas no mercado, essa coisa toda, há um risco de se jogar alguma coisa lá para contaminar, para prejudicar, para trazer dano, para que a pessoa possa ter vantagem. O inimigo das nossas vidas, ele trabalha exatamente assim. Enquanto nós estamos desatentos, para jogar alguma coisa lá que vai prejudicar. E isso não acontece de imediato. É isso que o texto chama a nossa atenção. Veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a pessoa acordou, opa, está tudo certo, nada mudou. Quando a erva cresceu o quê? O trigo, só que cresceu o joio também. Porque a erva daninha, ela cresce no meio das plantas. Quem mexe com planta aí, principalmente grama, sabe do que eu estou falando. E é um problema sério para você tirar a erva daninha. E, inclusive, para quem conhece o trigo e o joio, o trigo ele tem, ou o joio, né, na verdade, tem uma semelhança muito grande com o trigo. O joio ele é um pouquinho mais fino, ele tem uma coloração um pouquinho diferente, mas quem não conhece vai levar como trigo e vai se alimentar daquilo como se fosse sadio da mesma maneira. Só o especialista daquilo é que tem condição de fazê-lo. Por isso que quando houve um questionamento, quando vocês leem um pouquinho para frente o texto, que ele fala, olha, deixa aí porque no dia da colheita, quando ele fizer a colheita do trigo, ele vai separar o joio do trigo. Mas tudo aconteceu por quê? Porque os homens dormiram. Por isso que ele fala, olha, desperta você que dorme. Levanta-te dentre os mortos de um estado de totalmente inerte, totalmente diferente, imóvel, para que você possa contemplar aquilo que está acontecendo ao seu redor e as ameaças das quais nós ficamos suscetíveis. Aí eu tenho uma outra parábola que vocês conhecem também. Vocês já ouviram falar das 10 virgens, né? Que pegaram as suas candeias e saíram para se encontrar com quem? Com o noivo. Aí eu fui lá nesse evento, gente, um tremendo de um evento. Saí lá para esse encontro, mas um problema. 5 tremendamente atentas e 5 desatentas. As atentas pegaram sua candeia, olharam tudo certinho, colocaram o óleo, o azeite e foram. As outras pegaram as candeias, não olharam nada
partiram. Quando o noivo não chegou, é interessante aqui, porque a parábola, hoje acho que quem via de regra, né? Não é protocolo isso, tá bom? Mas sempre quem chega atrasado é a noiva, né? O pessoal acha que é até bonito isto. Mas aqui foi o noivo. O noivo atrasando-se, demorando a chegar, todas ficaram com sono e adormeceram. Eis o grande problema. Só que ele chegou num determinado momento, ouve-se um grito: opa, o noivo está chegando, saiam para poder encontrá-la. E todas as virgens acordaram, prepararam as suas candeias. Só que aquelas que estavam mais desatentas, deram-nos um pouco do seu azeite, mas não puderam fazê-lo, porque não prestaram atenção. E ela falou: bom, não vamos dar do nosso azeite para que não ocorra de ficar vocês e nós todas no escuro. E a questão do sono, e que nós precisamos estar atentos, porque aqui adormeceram, estava escuro. E eu lembrei de um outro processo. Por que a gente tem que, e a palavra fala, Cristo te iluminará. Há um processo que o pessoal que é mais ligado nisso pode me corrigir ou ajudar, mas há um processo metabólico conosco, que quando vai entardecendo, a gente tem como se fosse uma fotocélula. Está escurecendo, automaticamente o organismo fala: olha, é hora de dormir. Se a gente não está em luz, quem não está em luz está em trevas. E por causa das trevas, isso vai incitar a gente a dormir, a ficar desatento, a ficar vulnerável. Por isso que nós temos que andar na luz de Cristo. Por isso que o texto fala: olha, levanta-te, saia do sono para que você possa contemplar a luz de Cristo. A coisa é tão tremenda, gente, que eu me lembrei, nós viemos da Bahia, e o ambiente onde a gente fica, o quarto onde a gente dorme, tem um tipo de uma janela lá. É simples, mas eu não sei explicar como é que aquilo funciona. Quando você fecha aquela janela, ela veda de uma maneira o quarto, que quando você está a fim de puxar aquele cochilo, não quer ver claridade nenhuma, aquele quarto lá é o adequado. Que fechou, não entra uma fresta de luz. Você fecha ali, pode estar o sol de rachar lá fora. Você entra ali no quarto, fica um breu. O que acontece aqui nesse quarto? E aí você fica um pouquinho ali, já dá aquela vontade de encostar, você já vai encostando na cabeceira da cama, aí o corpo já vai relaxando, você já vai esparramando, quando você vê, pronto, já está dormindo. Só que na vida espiritual, gente, isso é um dano tremendo. E a gente precisa vigiar, porque justamente nós ficamos assim. Essa coisa da acomodação, ela é tão sutil. Vocês já viram aqui na igreja? E é um negócio complicado também. De vez em quando acontecem uns casos aqui. Você olha para o irmãozinho, a irmãzinha está lá, aí começa a pescar, e aí vai, e aquela coisa toda. Se fosse o pastor Luiz, ele já ia falar: amém! E aí o pessoal: o que foi? O que aconteceu? Aonde foi o acidente? Por quê? Porque a gente perde a noção de tudo. Então está dando para entender? Por que a gente precisa despertar? Por que nós precisamos de um avivamento? Por que a gente precisa sair da zona de conforto? Quando a gente começa a dormir, quanto mais dorme, mais a gente quer dormir. Se a gente não toma cuidado, não tem uns dias que a gente vai... Se eu pudesse, é que não dá. Se eu pudesse, eu não saía da cama. Ficava aqui, esparramado. E quanto mais fica, parece que o colchão começa a te abraçar, a coberta começa a te abraçar, você quer sair, ela fica assim: não, fica aqui, está tão bom.
Nós dois aqui abraçadinho. Fica aqui que eu fico te aquecendo. Só que o diabo das nossas almas, ele trabalha exatamente assim. Ele não vem escancarado, vem aqui que eu vou acabar com a tua vida enquanto você dorme. Não. Ele começa a fazer cafuné, né? Começa a massagear o couro cabeludo, né? Ele vai nas partes que você é mais sensível. Começa a massagear seu pé. Começa a fazer uma massagem nas suas costas. Tem gente que é assim, se ele está até... Você faz assim na pessoa, pronto, bastou, a pessoa já está dormindo. Não precisa nem fazer força. Estão entendendo? Vamos trazer para a nossa vida espiritual. A gente começa a relaxar. Ai, Deus me perdoe, eu joelhei para orar, mas quando eu joelho para orar eu durmo, então estou pecando, não vou nem orar mais. Pronto. Começa a cantar, aí começa a vir um sono, eu acho que o Senhor não está ouvindo o meu louvor. Então não vou nem cantar mais. Começam a vir esses tipos de coisas que começam a acontecer com a nossa vida e começam a esmorecer a nossa fé, começam a nos desanimar e começam a vir aqueles sentimentos. Será que está valendo a pena? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está recebendo o meu culto? Mas de novo, mas fazer outro encontro, mas é outro ensaio, precisa de tanto. Precisa ir na igreja novamente. Não, mas a Bíblia ela fala assim, que se eu quiser falar com meu pai, que eu entre no meu quarto, feche a porta atrás de mim e em secreto eu fale com ele. E aí ele guarda e não entende o contexto, para qual sentido o Senhor está me levando, como que eu tenho que agir, e eu começo a me acomodar. E é justamente nesse sentido que a gente precisa se levantar, porque senão a gente começa a tomar por algumas situações que vão prejudicar totalmente a nossa vida. Quando Paulo ele começa a falar com o pessoal, ele vem trazendo algumas questões que acontecem. Por que ele fala para despertar? Olha, porque tudo aquilo que está acontecendo no mundo, uma série de coisas que aqui, para resumir, só nós nos lembrarmos das obras da carne, essas coisas que não convêm aos santos e que não dá nem para a gente ficar comentando, tipo de conversações, de relacionamentos inconvenientes, de conversas infrutíferas, essas coisas todas, elas começam a produzir e começa a vir aquela sensação, mas isso é relativo, isso não tem importância. Não é bem assim, o pastor está exagerando, está começando a cochilar, está começando a perder a sensibilidade. Não, mas não precisa, para que tanta santidade assim? Queridos, a nossa vida ela é do Senhor, e Deus ele não nos quer pela metade, Deus ele nos quer por inteiro, bendito seja o nome do nosso Deus. Quando ele fez o sacrifício pela minha vida e pela tua vida, ele não fez por uma parte nossa, ele fez pelo nosso todo. Para que nós pudéssemos ser resgatados por inteiro. Aí ele se deu por inteiro pela nossa vida e nós não queremos nos render por inteiro para ele. Para que o lado escuro da nossa vida seja clareado, seja iluminado pela sua luz. E essa questão é justamente porque diante da luz é onde todas as inconsistências, as impurezas, elas são expostas. Eu vou falando e eu vou me lembrando de algumas confusões que elas vão acontecendo com a gente. Por exemplo, de noite todos os gatos são pardos. Porque, a não ser que ele seja muito branquinho, se passar um gato à noite, você só vê um vulto e você fala, foi um gato. Acabou, é por isso que aconteceu isso. Então, de noite,
de forma sorrateira, o inimigo vem, e você não percebe nem o que aconteceu, o que passou, de que forma é que chegou. E é um perigo tremendo, porque nós podemos ser pegos de assalto, de surpresa. Eu me recordo que, acho que eu já contei isso para vocês, numa determinada vez que eu estava nos meus plantões, e gente, dormir é um perigo tremendo. E eu estava de guarda num dos alojamentos, estava com o fuzil, e eu dormi, em pé, com o fuzil na mão, sem encostar em parede nada, aqui. E eis que quando subitamente eu abro os olhos, quem está diante de mim? Exatamente, o comandante da guarda. E aí a coisa só não ficou pior, porque tem um termo dentro lá da nossa instituição, que dormir em serviço, literalmente, é cadeia. Tá? Mas o dormir em serviço caracteriza por o quê? Quando a pessoa ela entra num estado tão deplorável de sono, ela fica tão inconsciente, ela perde tanto. E eu estou dizendo isso porque, como trabalhamos lá, e eu sei que isso acontece porque eu já peguei. Então ele fala, não tem perigo nenhum. Imagina, 2:30 da manhã, ninguém vai aparecer aqui. O que ele faz? Ele tira a bota, tira o cinto, tira a arma, coloca do lado, pega, deita no colchão, não satisfeito com isso, ele ainda pega uma coberta e põe em cima. Aí caracteriza-se dormir em serviço, é isso mesmo? Ficando em pé assim, você pode dormir em serviço, dependendo da situação, o cara, ele dá uma arredondada, acorda, vai lavar o rosto, vê se você acorda tudo, vai para um outro lugar, vou te mudar de posto. Mas eu estou colocando para vocês, como que nós ficamos suscetíveis às situações? Simplesmente porque o sono, ele nos domina de tal maneira, ele nos fragiliza de tal maneira, ele mexe com a nossa estrutura, e agora do lado físico, mas do lado espiritual, porque é muito pior, que nós cedemos a qualquer coisa. A gente dá de tudo para arrumar um colchão que não precisa nem ser macio, tá? Não precisa nem de um travesseiro, basta me liberar, pode dormir, pronto, acabou. Eu estou me lembrando dessas coisas e eu falo para vocês, para trazer à nossa memória, por que nós precisamos despertar? Por que nós precisamos nos colocar na presença do Senhor, para que Ele possa nos esclarecer, para que a gente se dê conta daquilo que Ele tem para a nossa vida, bendito seja o nome do Senhor. Porque quando a gente está mais ou menos acordado, a gente ainda consegue discernir alguma coisa, e pelo menos achar o lugar aonde a gente vai dormir. Mas quando você está, digamos, cansado, e aí o sono te pega, vai acontecer o que aconteceu de novo, fala aquilo que acontece com a gente, né? Numa determinada vez, trabalhando aqui com o pessoal, a gente descarregou um caminhão de pedra. Dá para dormir em cima de um monte de pedra? Dá. Confortavelmente. Se você está com sono, você deita no monte de pedra e aquilo fica que nem um faquir. Alguém já viu? Todo mundo conhece o faquir? Gente, ninguém... Quem que conhece um faquir aí? Não acredito. Não conhece, mas sabe o que é? Alguém já viu a cama do faquir? Oi? Mas já viu. Que é o que, Gil? Uma cama de prego. Você conseguiria dormir ali? Mas o faquir supostamente dorme. Mas você com sono, pode colocar lá que vai dormir. Eu estou colocando isso para que a gente consiga detectar quando nós nos acomodamos diante de Deus, quando nós deixamos que a coisa vá
E a gente vai empurrando com a barriga, e a gente vai ficando insensível, a gente vai perdendo a noção daquilo que é relevante, daquilo que é primordial para a nossa vida, e nós começamos a relegar as coisas secundárias em primeiro plano, e aquilo que deve ser de suma importância, elas vão sendo relegadas a segundo, a terceiro, a quarto, e daqui a pouco a gente acha que não tem problema nenhum. Aí, nós caímos numa situação como hoje eu citei aqui na escola dominical, e ontem eu ouvi, fulano de tal frequenta tal igreja, mas lá é mais assim, tal pessoal. Eu estou indo naquela igreja lá porque lá é mais sossegado, e eu sou mais assim, eu sou mais liberal, mais à vontade, então lá essas coisas não tem problema. Eu falei, aí é que está o problema. Justamente porque a tendência é de nós ficarmos acomodados. É por isso que quando o apóstolo Paulo mesmo, ele fala, olha, não os amoldeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu até comentava hoje pela manhã na escola dominical. Quando fala, transformai-vos pela renovação, não pela inovação do vosso entendimento, mas pela renovação. É aquilo que eu tenho e que de vez em quando eu preciso dar uma trabalhada, mas eu não vou mudar nada. Eu renovo aquilo que eu já tenho lá. Eu não estou inovando e mudando, eu estou renovando e vou trabalhando, porque senão eu começo a ficar nessa situação. Então, queridos, que nós possamos despertar. Um dos motivos dos nossos clamores, aliás, um dos motivos não, a chamada para o nosso clamor é primeiro orarmos por nós mesmos, fazemos uma introspectiva, onde que estou pegando aqui, o que eu preciso ajustar na minha vida, e a partir disto, eu começar a orar pelos meus irmãos, apresentar as questões que são necessárias na minha vida, se for de ordem física, para que o Senhor Todo-Poderoso, se assim Ele quiser, se Ele aprouver, Ele possa nos curar, e partindo para o outro lado, muito mais importante, pela cura espiritual, e uma delas que estão elencadas lá, é para que nós saiamos da apatia, do sono, para que nós despertemos, para que a glória do Senhor, ela brilhe sobre nós. Eu até me lembrei de uma canção que canta com as crianças, o pessoal do Ministério Infantil, eu acho que é isso mesmo, né? Levanta, que o Senhor já vem, desperta, que o Senhor já vem, a glória do Senhor já vem, é isso mesmo? A glória do Senhor já brilha sobre ti. Mas se a gente está dormindo, nem isso a gente consegue ver. Porque quando nós estamos adormecidos, o sol, já perceberam, e quando nós estamos acordados, com certeza alguém de vocês já fez essa crítica. Como é que consegue dormir no sol do meio-dia? Como é que consegue dormir com o sol batendo na cara? Inclusive algumas mães, né, os pais, o filho está lá dormindo, belo, sereno e tranquilo, aí abre a janela do quarto assim, entra aquele clarão, e aí a pessoa fica mais irritada ainda, porque a pessoa não acorda, ela continua dormindo. Mas é exatamente assim que nós ficamos. Eu estou fazendo essas alusões, mas a coisa é tremendamente séria, por isso que nós precisamos despertar, para que nós possamos identificar e tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida, bendito seja o nome do Senhor, para que nós possamos provar daquilo que o Senhor tem a proporcionar em nós e através de nós para a sua igreja, e aquilo que é prejudicial, aquilo que nós estamos suscetíveis a sermos atingidos, a gente esteja atentos e não sejamos atingidos, a gente saia da sombra ou saia da escuridão e nos coloquemos debaixo da luz de Cristo, e a luz dele, como diz uma das canções do pastor Alisson, a sua luz possa iluminar o nosso lado escuro.
e trazer clareza em toda a nossa vida. Amém? Que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração. É por causa dessas e outras coisas, inclusive aqui no finalzinho do texto, quando Paulo ele vem falando, ele fala, olha, lá atrás, no passado vocês eram trevas, porém agora vocês são luz no Senhor. Andem como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste, aí ele vem citando, elencando bondade, justiça, verdade, provando sempre o que era agradável ao Senhor. Não compactuem, não sejam cúmplices de obras infrutíferas, daquilo que não glorifica a Deus, daquilo que não edifica, tá? Mas reprovem essas coisas, porque o que fazem em oculto, o que fazem no escuro, não dá nem para se referir, porque todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque a luz, ela expõe tudo aquilo que muitas vezes, todas as imperfeições, todas as inconsistências. Por isso que ele fala, por isso e outras coisas que se diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Que nós possamos receber toda a clareza da luz de Cristo. Essa clareza vai nos trazer esclarecimento, vai nos trazer instrução, vai nos trazer amadurecimento, e nós vamos provar daquilo que o William comentou aqui. A gente se dá conta, mas como é que é desse jeito? Por que é tão assim? O movimento, ele se dá e ele se desenvolve para quem está acordado, a não ser em alguns casos que quando está dormindo, algumas pessoas têm problema e ela não para, mesmo dormindo. Então ela fica se movimentando, ela consegue dar conta de toda a cama, pode ser uma cama king, mas não é o caso. Não é o caso. Nós realmente precisamos nos despertar, e esse é o tempo para a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. E é exatamente nesse processo que eu quero convidar vocês para nós orarmos. Bendito seja o nome do Senhor. E clamarmos ao Senhor. Eu não sei se está aí na pauta aí para jogar aqui na tela. Eu peço, por favor, que você se coloque em pé. E nós vamos orar nesta noite, e um dos motivos do nosso clamor, da nossa oração, é para que Ele possa nos despertar para o avivamento que nós precisamos. Tem aqui as doenças físicas, nós temos orado, apresentado diante do Senhor. Nós temos pessoas, irmãos, que estão lamentavelmente atingidas com essas questões. Esse é um ponto que a gente tem dedicado muito da oração, por medos, por fobias, por pânico, por ansiedade exagerada e essas coisas todas. Nós temos orado para que o amor de Deus invada o coração da igreja e bote fora todo medo, mas nós vamos orar nesse sentido nesta noite, pelo avivamento que nós precisamos. Para quê? Para que acordados, despertados, a gente conheça a vontade de Deus. Despertados, nós possamos desenvolver a nossa salvação, evidenciar o fruto do Espírito. E aí vem todas essas questões que são relevantes para a nossa vida. Amém? E eu quero convidar você, se você está interessado nesse particular, de repente percebeu, fazendo essa pequena reflexão, que algumas coisas é preciso colocar no devido lugar. Talvez em algum aspecto você esteja adormecido. Alguma coisa está tirando a tua atenção, está tirando o seu foco, está desestimulando. E quando começa assim, outras coisas chamam a nossa atenção para que nós saiamos da presença de Deus, para que nós coloquemos no outro grau de importância. É tempo de despertar. Bendito seja o nome do Senhor. É tempo de nós fazermos a oração, como fez Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra. Desperta o teu povo, enche de vida, com uma canção que a gente escreveu baseado nesse texto, e que a gente escreveu exatamente isso.
que o Senhor possa nos despertar e nos encher de vida, porque o Senhor tem coisas excelentes para nós. Ele quer tratar com a nossa vida para que nós possamos provar mais e mais, ao invés de ficarmos baseados simplesmente no testemunho do outro e acharmos bonito como foi ontem. Oxa, que bacana, que legal. Pois é, Ele está pronto a fazer isso na minha e na tua vida. Amém? Então nós vamos orar. E vamos orar juntos, para que o Senhor realmente nos incomode, para que Ele de fato nos tire. Se nós, Senhor, eu estou acomodado, eu não consigo detectar, não consigo discernir aonde eu estou. Me desperta nesse sentido para que eu possa acordar, o Senhor possa me colocar no meu devido lugar, no ministério que eu preciso exercer. Tem muita gente fora do seu lugar. Até na outra reunião, oramos, inclusive pelos homens que estão fora do seu lugar. E, gente, quero colocar isso como foco da nossa oração também, sabe? Porque isso aí nos deixa amedrontados. Eu tenho recebido cada resposta aqui de pessoas que, não, é assim, agora não vai dar, deixa para depois. Ou daquelas, como diz a parábola, deixa eu primeiro cuidar, vou enterrar meu pai, eu vou casar meus filhos, eu vou me casar, eu preciso... Essas coisas que a gente tem ouvido, sabe? Não, é que eu estou me preparando, eu estou em experiência no emprego, é que eu estou cuidando do meu filho, é que o fulano está doente, é que a minha esposa, ela ainda está num processo, ela ganhou nenê. Tem um que eu falei, mas escuta, quem ganhou nenê? Foi você ou sua esposa? Isso é sono, gente. Nós precisamos despertar nesse sentido, porque o Senhor nos chama. Bendito seja o nome do nosso Deus. E Ele nos quer atentos. Vamos orar?